Olá, boa noite. Começa mais um Identidade, o seu programa de boas conversas, e é muito bom ter a sua companhia. Aqui nós conhecemos histórias inspiradoras de superação e também projetos relevantes para a sociedade, que tem muito a nos ensinar. Então aproveita, já chama mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Lembrando que dá para assistir pelo YouTube, viu? Nosso link é youtube.com/novotempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só acessar o ntplay.com/identidade. Hoje nós vamos conversar com a Thaís Rocha. Ela é escritora, abolicionista e presidente fundadora do Instituto Basta, que é uma organização social de combate ao abuso e à exploração sexual. A Thaís vai contar sobre o Instituto, que tem como missão promover os direitos humanos, luta pela justiça e transformação social. Mas agora eu quero te oferecer um guia de estudo muito especial, que é os Sentimentos, a Ciência do Existir. Não sei se você já viu aqui algum outro programa da Novo Tempo oferecendo esse guia de estudo para você. Mas nesse guia, a neurocientista e psicóloga Rosana Alves discorre ali sobre os problemas mais frequentes ligados à saúde mental e apresenta caminhos que podem mudar o rumo da sua vida. O guia e o envio dele são totalmente gratuitos, então aproveita, já manda sua mensagem para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. O DDD é 12, número 982444449 e diz que você quer receber o seu guia de estudo Sentimentos. Ou você pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 2127 3121. E enquanto você pede o seu guia de estudos Sentimentos, eu vou por uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos, e em seguida a Thaís Rocha já estará conectada aqui para discorrer aí sobre o Instituto Basta. Então, fique com a gente, eu volto já. O abuso e a exploração sexual afetam milhares de pessoas ao redor do mundo e os números estão cada vez mais alarmantes. O crime de estupro no Brasil é de 822 mil anualmente, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano. 85% desse valor vem da exploração sexual. E é crucial acabar com esse ciclo de violência e todos nós podemos sim contribuir, como incentiva a Thaís Rocha. Ela que é escritora, abolicionista e presidente fundadora do Instituto Basta, uma organização social que luta contra o abuso e a exploração sexual. E a Thaís já está conectada aqui com a gente. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Não tem como a gente falar ali do Instituto Basta sem entrar um pouco na sua história, né, Thaís? Porque estão ali interligados. Como é que a luta contra a violência e a exploração sexual entrou na sua vida? Conta pra gente. Na verdade, tudo se deu início através da minha história, né? Eu sou uma sobrevivente de violência sexual. Tudo se iniciou durante a minha infância e durou aí cerca de 17 anos, mais ou menos, né, de abuso, exploração. Não foi apenas uma pessoa, né, mas várias pessoas que passaram aí ao decorrer da minha vida, e isso até é algo que a gente comenta em nosso trabalho, né, que quando uma pessoa ela se torna vulnerável, acaba abrindo mesmo, né, portas para que outros abusadores também entrem. Então, por isso que é importante que a gente fale sobre isso. E deu início, então, a nesse meu processo, né, de cura, de busca, realmente, por entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui me deparando com outras realidades, então, eu nem sabia, na verdade, o que tinha acontecido comigo, né? Eu fui descobrindo que era abuso, né, que tinha um nome. Depois eu também fui apresentada a realidade da exploração sexual e também do tráfico de pessoas, né, que é o terceiro maior crime organizado do mundo, mas nós não o conhecemos ainda. Então foi através da minha história, dessa jornada aí de superação, que tudo se iniciou. E a Thaís, então, escreveu um livro Basta, saindo da posição de vítima. Inclusive, eu estou com ele aqui nas minhas mãos. Vou mostrar para você aí de casa.
Nele, a Thaís explica ali a diferença entre exploração e abuso, os tipos de abuso, e também conta testemunhos de pessoas que passaram por isso. Inclusive, ela dá o seu próprio testemunho. É um livro impactante e eu quero saber, Thaís, como é que foi para você ter o retorno das pessoas que leram, né, que estão lendo o seu livro? Tem já algum retorno aí para contar para a gente? Sim, graças a Deus tem retorno, mas eu confesso para vocês que quando eu decidi, né, dar início a essa trajetória de escrita, eu pensei assim, ninguém vai ler o meu livro, né? No máximo, assim, minha mãe, meu pai, meus amigos, mas eu achava que ninguém leria. Mas esse livro, ele realmente já estava, né, no propósito de Deus, né, para alcançar pessoas. E graças a Deus, hoje nós temos diversos retornos de leitores, de pessoas que foram alcançadas e até mesmo se livraram do abuso por conta, né, da leitura desse livro. Eu gostaria até de ler um depoimento bem rapidinho para vocês que eu recebi de uma das pessoas, né, que me mandaram, dos leitores, falaram assim: Thaís, eu li seu livro em menos de uma semana. Eu fui vítima de abuso sexual por uma pessoa da minha família, mas eu tive o meu processo, né, de traumas, consequências, e hoje eu sou livre. Depois que eu li o seu livro, eu tive coragem de contar para o meu noivo e também para minha família. E aí ela me agradece e tudo mais. E nós temos outros testemunhos como esse também, de pessoas que leram, não sabiam o que estava acontecendo com elas, como eu falei sobre a minha própria história, eu não sabia que o que tinha acontecido comigo foi abuso, né? Então, muitas pessoas, e eu acredito que é por isso que as pessoas não denunciam, é por isso que esse crime dura tantos anos, né? Normalmente acontece ali na infância, e a pessoa só fala sobre isso na vida adulta, né? Eu conheço pessoas de 50, 60, 70 anos que foram falar pela primeira vez agora. Então, realmente, por não conhecerem. E aí, por isso que eu decidi também escrever o livro. Então, a recepção ela foi muito boa, até mesmo antes, né, de eu lançar o livro. Eu sou missionária em tempo integral, então não tinha condições nenhuma de fazer essa publicação, né, de imprimir. Fazer um livro é realmente algo muito caro. E quando eu comecei a compartilhar sobre os testemunhos, o trabalho que eu fazia e esse desejo de publicar o livro, as pessoas compraram antes de ser publicado. Então, essa recepção deu início muito antes do livro ser publicado. Então, elas compraram, né? A gente estipulou ali um valor, elas compraram. Eu consegui publicar o livro. Graças a Deus, nós já vendemos mais de 1000 livros. Eu não tenho os números exatos. Já vendemos em todos os estados do país e também fora do país. Nós estamos num processo de tradução para o inglês e também para o alemão. Então, a recepção ela tem sido incrível. E o livro, né, a venda do livro é o que sustenta grande parte do Instituto Basta, das ações que nós promovemos. E quem tiver aí em casa interessado em adquirir o livro, como é que faz? Olha, vocês podem acessar o nosso site, que é institutobasta.org, ou através das nossas redes sociais, tanto as minhas pessoais, quanto a do Instituto Basta, que em todas as redes sociais é Instituto Basta. E você pode estar adquirindo o seu livro, também em formato de e-book, você pode adquirir através da Amazon, né? Então, o nome é Basta, Saindo da Posição de Vítima, Thaís Rocha. Legal, Thaís. E o Instituto Basta surgiu enquanto você escrevia esse livro, né? Conta pra gente em que momento que você percebeu a necessidade de criar o Instituto. Sim, foi através do livro, né? Tanto que hoje o Instituto carrega o nome do livro. Quando nós demos início, na verdade, quando eu dei início, né, compartilhando aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, o meu processo também de cura, e logo naquele início, quando eu comecei a descobrir que o que tinha acontecido comigo era algo muito mais profundo do que eu imaginava, eu falei, eu não posso deixar com que isso aconteça com outras pessoas, né? E foi quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a dar algumas palestras, seminários, em algumas igrejas, a falar sobre assuntos, nem tinha tanto conhecimento ainda, mas eu queria ajudar de alguma forma, porque eu sabia a destruição, né, que tinha gerado na minha vida, então eu não queria que acontecesse com outras pessoas, e começou a aparecer gente, sabe? Tanto vítimas, né, pessoas que nunca tinham contado para ninguém, e que acabaram se identificando com a minha história, e criaram coragem para me falar, e também pessoas que queriam trabalhar nessa causa, né? Pessoas que não se contentavam com a injustiça, queriam ser resposta mesmo, queriam ser voz, e a gente começou a se juntar, né? Eu criei as redes sociais, que naquela época se chamava Basta Movement, também criamos um grupo de WhatsApp, então começou realmente através das redes sociais, do WhatsApp,
Só que foi aparecendo gente, pessoas, né, querendo transformar o mundo. E também foi aparecendo muita demanda, muitos casos, muitos crimes, e a gente já não conseguia mais dar conta de tudo isso. E aí, orando, né, conversando mesmo, eu entendi que era o momento de dar um passo maior. Só que eu tinha muito medo, porque eu era apenas uma menina ali que estava em missões, que não tinha estudo, não tinha conhecimento. Como que eu iria criar uma organização social, né? Nem sabia o que fazer, né? Quais eram os primeiros passos. Mas a gente foi aprendendo, foi aparecendo realmente voluntários, pessoas, né, advogados, que poderiam me auxiliar, alimentores, psicólogos que estavam atendendo as vítimas. E foi assim, em 2019, que a gente deu início ao Instituto como a gente se conhece hoje, né? Mas antes realmente era ali um movimento, né? Uma junção de pessoas que queriam ajudar. E se cresceu desse jeito é porque tem dado muito resultado, né? É importante, como você falou, falar mais sobre esse assunto, porque o conhecimento liberta. Como você mesmo disse, você não tinha tanta consciência de que aquilo que estava acontecendo com você, que tinha acontecido no passado, era abuso. Então, é necessário sim falar sobre o assunto. Agora, a violência sexual e o tráfico de pessoas são ali a ponta do iceberg, né? O problema é muito mais profundo, né, Thaís? Quais são ali as frentes de atuação do Instituto Basta? Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes nós pensamos, abuso, tráfico de pessoas é o problema. Mas existe algo que vem antes disso, né? E nós vemos hoje na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade totalmente doente, pornificada, tudo é sobre sexo, né? E como igreja, muitas das vezes a gente não fala sobre essas questões, mas as crianças, elas estão crescendo, estão sendo apresentadas ao mundo e têm conhecido sobre o sexo de uma forma distorcida, né? Quando se fala de educação sexual, a gente já fica assustado e pensa, não, é ensinar a criança a fazer sexo. E educação sexual não é isso, né? Tem muito mais coisa envolvida do que apenas sexo. E hoje, dentro do Instituto, nós trabalhamos com 3 estratégias de ação, que é inspirada, né, através da vida do William Wilberforce. Ele foi um abolicionista, foi ele que deu início ali ao fim da abolição no Reino Unido, né, como a gente estuda ali na escola sobre a escravatura, né? Então, esse homem, ele foi um dos responsáveis pelo fim da escravidão, como a gente conhece, que é a escravidão dos negros e tudo mais. Ele era um cristão, né? Então, ele entendeu como cristão que ele tinha também um papel social e ele não ficou só ali dentro de 4 paredes, mas ele usou realmente o conhecimento dele, a influência dele para transformar a nossa sociedade, né? Então, hoje, eu, né, como uma pessoa negra, mulher, consigo andar na rua sem ser escravizada por conta de um sim desse homem. E essas estratégias, né, que ele usou e já são aplicadas em outros países também, e a gente está tentando trazer para o Brasil, são 3 bem simples, né? Que é a mudança de mentalidade. Então, não adianta, por exemplo, a gente só prender os abusadores se a sociedade em geral não tem a consciência, né? E aceita isso, né, através das músicas, dos filmes, das nossas atitudes, como a gente tem visto hoje. Então, a mudança de mentalidade, a gente quer levar o conhecimento, a mudança de leis, porque os criminosos são presos e nada acontece, e eu acho que é por isso que também o crime ele está tão assim presente na nossa sociedade, porque as pessoas sabem que não vai dar em nada, né? Então, a mudança de leis e também o apoio, que a gente quer prevenir para que não aconteça, mas quando já aconteceu, a gente também precisa prestar ali um auxílio, né, um suporte integral. Então, são essas 3 estratégias: mudança de mentalidade, mudanças de leis e suporte às vítimas. Muito bom. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho agora, mas continua conectada com a gente, que a gente quer saber mais aí sobre o seu trabalho através do Instituto. E você aí de casa, não saia daí, porque o assunto hoje é sério e super importante, e eu te espero por aqui. O Identidade está de volta. Hoje a nossa convidada é a Thaís Rocha, ela que é escritora e presidente fundadora do Instituto Basta, que é uma organização social de combate ao abuso e à exploração sexual. E a Thaís compartilha o trabalho feito pelo Instituto com a gente agora aqui no Identidade. Thaís, no bloco anterior a gente falou ali sobre as frentes de atuação do Instituto, né? E eu imagino que tem muita gente envolvida. Hoje o Instituto tem quantos colaboradores voluntários também? Conta pra gente.
Hoje o Instituto é composto, né, por voluntários, são pessoas realmente que têm doado o seu tempo, o seu coração, o seu conhecimento, e hoje nós temos por volta de voluntários diretos, né, que realmente fazem parte ali do corpo do Instituto, por volta de 40 voluntários espalhados por todo o Brasil, e também tem a mim, né, apesar de eu ser brasileira, o Instituto tem uma atuação bem grande dentro do Brasil, eu me encontro na Alemanha, então às vezes nós também temos voluntários internacionais de outros países, até porque nós temos uma casa de acolhimento para crianças vítimas de tráfico humano no Camboja, então temos uma equipe também no Camboja, né, mas além desses voluntários diretos, nós temos pessoas que participam de ações pontuais, então às vezes elas não estão envolvidas ali diretamente, mas quando há uma campanha, por exemplo, como Maio Laranja, né, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, as pessoas elas participam com a gente. Muito bom. E como a gente falou, vocês também oferecem ali um suporte jurídico e psicológico, né? Atualmente, quantas pessoas são atendidas pelo Instituto? Tem como mensurar? Olha, ao decorrer, né, de todos esses anos que nós trabalhamos aí, diretamente nós temos alguns números que são por volta de 50, 60, e parece até pouco, mas são pessoas que realmente continuaram ali esse acompanhamento, esse tratamento. Mas indiretamente, eu posso dizer assim que a gente já atendeu mais de 10, 20 mil pessoas, porque todos os dias aparecem vítimas e pessoas procurando ajuda. Não só as vítimas em si, mas as famílias, porque muitas vezes as famílias não sabem o que fazer, amigos também, né? Muita gente fala, olha, meu amigo passou por violência e eu não sei o que fazer, então a gente presta essa consultoria, esse aconselhamento, mas em relação às vítimas é muito complicado o atendimento, porque muitas das vezes as pessoas não querem mexer na dor, sabe? Então, às vezes, ela até nos procura, não continua esse atendimento, então a gente não consegue ter esse número preciso assim, mas já passaram diversas pessoas, semanalmente a gente atende assim milhares e milhares de pessoas, infelizmente, né? A gente vê aí os números de violência que acontece no nosso país. Sim. Como você falou, é uma ferida, né? E cutucar a ferida dói, nem sempre a gente está disposto a isso. Sim. Mas conversando sobre o assunto, a gente vê quão é importante poder falar, porque isso deve sair um peso das costas da pessoa, porque está com aquilo dentro do coração, causando muitos traumas, é uma coisa muito ruim você reprimir esse sentimento. Então, se você por acaso está passando por isso, não se envergonhe, busque ajuda, busque um apoio, que é muito importante. E falando em apoio, a gente tem aqui agora o depoimento da Thalita Brum, que foi uma pessoa que passou por uma situação assim e pediu ajuda, inclusive é uma assistida ali pelo Instituto Basta. Vamos acompanhar juntos, então, o depoimento da Thalita. Ei, Gabriela, e Thaís, eu estou muito feliz em poder vir aqui contar, né, um pouco de como o Instituto Basta impactou a minha vida. Tudo começou ali em meados de 2020, nós estávamos ali no meio da pandemia, né? E acredito que não só comigo, mas com outras pessoas também. Nós vimos nossos traumas virem à tona. E eu fui vítima do abuso sexual dos 6 aos 7 anos. E eu acreditava que com o passar do tempo eu iria esquecer, eu iria conseguir seguir minha vida tranquilamente. Mas a verdade é que não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, de forma bem natural, eu lembro que começou a aparecer, né, pra mim, alguns conteúdos do Instituto Basta nas minhas redes sociais. Acompanhar o Instituto Basta, pra mim, foi um divisor de águas. No início de 2021, eu consegui conversar com minha família, né, contar tudo pra minha família. E, assim, o Instituto Basta, ele foi minha voz, né, por um longo tempo. Depois poder acompanhar mais de perto o trabalho do Instituto Basta na prevenção, conscientização, acolhimento de vítimas, suporte jurídico também, me traz muita esperança. Foi muito bom para mim ver esse trabalho, porque saber que existem pessoas empenhadas e que se dedicam por essa causa que por muito tempo foi silenciada é muito importante. E eu sou muito grata a Thaís, a todos os voluntários do Instituto Basta, porque muito antes deles saberem da minha existência, eles já me abençoavam tanto, tem? E eles já me ajudavam muito. Agradeço vocês também por esse espaço para a gente poder conversar, né? Me dar a oportunidade de poder aqui dizer o quão importante foi o Instituto Basta na minha vida. Legal, Thaís, Thalita, obrigada para você.
e que Deus continue te abençoando aí, te usando também nessa causa, né? Agora, Thaís, se alguém de casa se interessou e quer ser um voluntário do Instituto, o que ele deve fazer? Ó, vocês podem acessar o nosso site, lá vai ter todas as informações de todas as frentes de ações, né? A gente não tem, como eu falei, não só esse acolhimento à vítima, a gente precisa de advogados, a gente precisa de assistente social, psicólogos, terapeutas, fazemos também trabalho até com os policiais mesmo, com as escolas, então a gente precisa, assim, de muitas pessoas para a gente dar conta realmente do número, né, de vítimas que aparecem. Vocês podem acessar o nosso site, mas às vezes você fala assim, mas eu não sou, né, terapeuta, eu não sou uma pessoa ali que lida diretamente com as vítimas. Mas, por exemplo, como foi o caso da Thalita, ela foi alcançada através das redes sociais. Então, você pode ser um designer, ser um social media, às vezes você pode ser um escritor, como é o meu caso, e pode sim atuar dentro do Instituto Basta, porque nós temos diferentes frentes, tá bom? É só entrar no nosso site, vai ter todas as informações lá, o link para você preencher o formulário e a nossa equipe estará entrando em contato com vocês e apresentando um pouco mais daquilo que nós temos feito. E se você tem esse chamado missionário internacional, você pode também estar indo trabalhar com as nossas crianças no Camboja, né, que têm sido vítima aí do tráfico de pessoas, e nós trabalhamos diretamente com a polícia do Camboja para ir resgatar essas crianças. Legal, e de repente aí, quem sabe, a pessoa pode contribuir financeiramente para que outro milheiro de livros seja impresso e alcance mais pessoas também, né, Thaís? Agora, quais são os desafios enfrentados pelo Instituto? Os desafios são muitos, né? A primeira coisa é que nós trabalhamos com um assunto muito complicado, muito complexo, que as pessoas não querem falar a respeito, né, por vergonha, por tabu, por medo, e também muito perigoso, né? Muitas das vezes nós somos ameaçados, nós somos atacados, já tivemos ataques hacks nas nossas coisas também, né, pessoalmente, enfim. Então, a gente compartilha um pouco do nosso trabalho, mas não tudo que nós fazemos, porque realmente mexe aí com uma rede, né, do crime organizado, e as pessoas, elas querem lucrar, né? O ser humano, para esse tipo de pessoa, é visto realmente como produto a ser usado e descartado. Né, eles pensam realmente em dinheiro, não está dando certo, não serve mais para mim, eu descarto, né, e utiliza. E a gente sabe que o ser humano, ele não está à venda, então esse é um dos primeiros desafios, né, que é um pouco perigoso, desgastante. Então, orar realmente pela vida dos nossos voluntários, porque muitas das vezes é muito difícil ver algumas cenas que nós vemos, e também financeiramente, né, nós fazemos um trabalho social totalmente voluntário, né, eu trabalho de forma integral para o Instituto Basta e outras organizações também parceiras. Então, se você, por exemplo, para você sustentar uma criança lá no Camboja, com R$30 é suficiente. Então, se você não tem como trabalhar diretamente, mas tem condições de ajudar financeiramente, esse pode ser o caminho, ou até mesmo através da oração, porque a gente sabe que é uma luta realmente contra potestades, principados, e nós precisamos nos posicionar espiritualmente também. É verdade, Thaís. Agora, a informação é a ferramenta ali de combate e prevenção contra a violência sexual. E é exatamente isso que você e o Instituto fazem, né? Que mensagem você deixa para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? Olha, a mudança começa em nós, né? Muitas das vezes a gente vê uma notícia como essa, uma reportagem, a gente quer passar para uma outra pessoa, olha que interessante. Mas realmente começa em nós. Muitas das coisas, né, nós reproduzimos. E quando a gente fala sobre o abuso, a violência sexual ter uma raiz muito mais profunda, é realmente sobre isso. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quais são os tipos de mentira que nós estamos reproduzindo até mesmo nas nossas casas, né? E muitas pessoas perguntam, como eu posso ajudar nessa causa? E eu falo, olha, se você é um pai, uma mãe, começa ensinando os seus filhos, começa a ensinar como tratar uma mulher, como tratar um rapaz, né? Muitas das vezes a gente entra ali nas brincadeirazinhas, reproduz, né? Acha que, por exemplo, a pornografia é só uma coisa que não tem feito mal para ninguém, mas a gente sabe que alimenta a demanda, a gente sabe que muitos dos vídeos que são assistidos são vídeos de estupro, de abuso. Tá certo, Thaís. Eu quero muito te agradecer aí por ter aberto o seu coração, conversado com a gente, falado mais sobre o Instituto Basta, do seu livro também, Basta, para que mais e mais pessoas saibam sobre o assunto, conversem sobre o assunto, né? Mudem aí a cabeça, o modo de pensar, como você mesma disse, para que a gente possa diminuir esses dados tão alarmantes.
Uma ótima noite para você, que Deus continue te abençoando e te usando nessa causa. Amém. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais. E a você aí de casa, fica então o nosso abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.